Olá, galera das letras e simpatizantes, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo Cibaldo, sou professor do Departamento de Letras da UFPE e hoje estou aqui para apresentar o segundo episódio da segunda temporada do podcast Parafraseando, podcast produzido pelo grupo PET Letras da UFPE. Nesse segundo episódio, a gente tem como convidado o professor Helder Pinheiro, professor do Departamento de Letras da Universidade Federal de Campina Grande. O professor Helder vai falar um pouquinho para a gente sobre o cordel. Você sabe o que é cordel? Como ele foi criado? Como ele pode ser aplicado na educação? Espera já que o professor Helder vai falar para a gente um pouco sobre essas questões, que está demais. O podcast está demais. O professor Helder é sensacional. A gente agradece a ele o aceito do nosso convite. E, claro, a gente agradece também as nossas petianas que vão conduzir a discussão, o bate-papo. As petianas Natália e Laís. E, claro, a gente também agradece aos nossos intérpretes, Everton, Tafnis e Wesley, que vão deixar toda essa discussão acessível para todos. Então é isso, pessoal. Só para não perder o costume, dê uma olhadinha na descrição do vídeo, que tem muito material extra. Tem o nosso formulário para vocês darem um feedback para a gente. E, além disso, clica aqui em gostei, compartilha, se inscreve no canal, que fazendo isso você vai ajudar a gente, né, ajudar o PET Letras a continuar produzindo material de qualidade com esse podcast maravilhoso, Parafraseando. É isso, pessoal. Até a próxima. Boa tarde, a Laís e ao professor. Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer ao senhor pela disponibilidade de participar do nosso podcast. Vou fazer a apresentação do professor. Ele tem doutorado pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é professor titular de literatura brasileira na Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba. Tem experiência na área de letras, com ênfase na literatura brasileira, atuando principalmente nos seguintes temas: literatura e ensino, poesia, literatura infantil e literatura de cordel. É membro do grupo de estudos Literatura e Ensino da ANPOL. Então, professor, a gente já vai começar aqui. Antes, gostaria de nos apresentar ao senhor, né? Meu nome é Laís, eu sou estudante de letras da Universidade Federal, do curso de Letras Português. Eu também, eu sou da mesma turma de Laís, sou estudante de Letras Português da Universidade Federal de Pernambuco e estou aí já na etapa final de conclusão do curso. E hoje nós vamos falar sobre cordel e ensino, cordel e literatura. Muito obrigado pelo convite ao PET, estamos à disposição para a conversa. Começando, a gente queria saber do senhor o que é cordel, qual a origem do cordel e qual o objetivo da sua criação. Então, é uma pergunta ampla e que precisa de algumas delimitações. A primeira dela, que entre nós, aqui no Brasil, esse nome, literatura de cordel, é relativamente recente. Esse nome, literatura de cordel, é uma denominação portuguesa que funcionou de um modo até muito forte no século XVI e XVII, em Portugal, tinha esse nome. Mas no Brasil, esse nome ele foi como que uma denominação que nasceu com os pesquisadores, possivelmente o Câmara Cascudo, o Curran, que morou muito tempo aí em Pernambuco, e outros, que conheciam essa tradição da literatura de cordel portuguesa e trouxeram esse nome para o que a Márcia Abreu costuma chamar, que eu acho o nome melhor, literatura de folhetos. Então, essa ideia de que o nome do cordel no Brasil é porque os folhetos eram vendidos num barbante, pode ser que em Portugal sim, mas aqui não. O folheto aqui, desde o final do século XIX, início do século XX, era basicamente vendido em feiras, né? E por vendedores ambulantes, que andavam com malinhas, que colocavam a malinha no chão, vendia num trecho da feira, depois ia para outro, depois ia para outro, e recitava ou cantava os seus folhetos. É mais ou menos da década de 60 para cá
que essa denominação literatura de cordel passou a ser, digamos assim, homogênea e passou a ser assumida por muitas pessoas. Mas, então, primeiramente, esse nome não é um nome originário da nossa experiência. Como é que se chamava? Não se chamava literatura. Chamava-se folheto, folheto de feira, romance. Para vocês terem uma ideia, minha mãe, que tem 102 anos, há muitos anos atrás eu perguntei para ela: mamãe, a senhora lia literatura de cordel quando era jovem, na década de 20, 30? Ela disse assim: o que é isso? Aí eu mostrei o livreto. Aí ela disse: os folhetinhos, romances, eu lia. Quer dizer, as pessoas tinham esse nome. Da década de 60 para cá, essa nova gerações é que conhece como folheto. Com relação assim, dando continuidade mais ou menos à sua pergunta, e olhando aqui a conta que você fez, eu anotei só para eu ver mais alguma coisa. O objetivo, né? Ora, é preciso entender que a literatura de cordel, então, vou assumir o nome agora, ela nasce muito fortemente ligada a uma tradição oral de contar histórias, né? E que o que chamavam de literatura de cordel em Portugal, basicamente, era muito mais amplo do que se fala em literatura de cordel no Brasil. Em Portugal, por exemplo, cabia tudo, cabia teatro, cabia receita, cabia notícia, não era necessariamente em verso. A literatura no Brasil, a literatura de folheto no Brasil, tem essa especificidade. Ela é eminentemente em verso, né? Toda ela em verso. E outra coisa importante, que ela nasce no Brasil, eu acho que com grandes influências. Uma é da cantoria de viola. Ela tem uma ligação no seu início muito forte com a cantoria de viola. Uma ligação, uma aproximação. Mas há um nome, inclusive, que se usa, chamado poeta de bancada, que seria o cordelista hoje, que diferencia do violeiro, que improvisa na hora. O cordelista normalmente não improvisa na hora, ele senta para escrever. Senta para escrever entre aspas, porque muitos não sabiam escrever. O exemplo mais notável que todos conhecem é Patativa da Saré. Patativa fazia seus versos de cabeça e depois ditava para alguém. Eu fui visitá-lo no início dos anos 2000, e ele disse que quem tinha fazendo isso para ele há alguns anos era sua filha, Lúcia. Então, escrever entre aspas, nem todos sabiam escrever, mas sabia fazer. E gravava, e tinha uma memória extraordinária. Ora, por que se construía o verso? Por que se construía uma história? Eu acho que é a mesma necessidade de expressão de qualquer escritor, de qualquer cânone, de qualquer literatura. Necessidade de expressão, vontade de dizer alguma coisa, de expressar isso de um modo artístico. No caso da literatura de cordel, lançando mão quase sempre do verso de 7 sílabas, da sextilha, da setilha, alguns lançam mão de décimas também. Então, nesse sentido, acho que não é porque o poeta, a poetisa, não tem uma formação letrada ampla, que ela não tem um mundo interior significativo, experiências humanas significativas, que ela sinta necessidade de expressar. Ou recontar histórias que ela ouviu, que podem ter vindo da tradição escrita, mas quase sempre vêm de uma tradição oral. Dando continuidade, você poderia nos dizer quais são os aspectos que caracterizam o cordel como um gênero literário? O fato de chamar gênero literário já tem uma polêmica enorme sobre isso. Mas há uma grande pesquisadora, a Márcia Abreu, que ela enfrenta essa questão para dizer que é muito difícil, normalmente a classificação, a caracterização do cordel
é feita sempre a partir das características da impressão, tá entendendo? Do tamanho do folheto, do tipo de papel, e nesse sentido ela seria muito mais uma fórmula editorial, que é antiga, que vem da Europa, que vem do nascimento da imprensa, quer dizer, uma fórmula editorial com papel mais barato, hoje seria uma folha A4, dobrada em 4, e os primeiros tipos de folheto, devido a isso, eram sempre de 8 páginas, 16 ou 32. Se for uma folha de papel, dá um folheto de 8 páginas, 2 folhas dá 16, e assim vai para frente. Então, ela, inicialmente, nós poderíamos dizer que é uma fórmula editorial, mas existe uma especificidade, é dificílimo de dizer. Algumas, como narrativa, ela conta uma história. Nesse sentido, ele está próximo da narrativa. Ela tem personagens, ela tem um enredo, ela se desenvolve num tempo, num certo espaço. Mas, diferente, digamos, da prosa, da narrativa tradicional que a gente estuda, romance, conto, etc., ela é inverso. Então, é digamos assim, um gênero literário, um gênero poético, que casa um pouco elementos da narrativa com elementos da poesia. Então, ela tem essa capacidade de juntar. É interessante isso, que desde o início, a literatura de cordel, ou a literatura de folhetos, tem um trabalho de adaptação de romances, de peças teatrais, né? Você tem já, no início desse século, nós tivemos inúmeros romances brasileiros e estrangeiros que foram adaptados, né? Hoje a gente diz, os poetas dizem, foram cordelizados, que, aliás, hoje está muito forte esse movimento, mas sempre existiu. Então, é um tipo de literatura que agrupa essas duas dimensões, tanto da narrativa quanto da poesia em geral. Agora, tem especificidades, eu acho que tem, com relação à oralidade. É um gênero que usa um tipo de verso, verso de 7 sílabas, que é um verso muito oral. Eu, às vezes, quando dou cursos de literatura popular, e mais especificamente cordel, eu brinco com os alunos de pedir para eles conversarem, eles começam a conversar, e na fala eu começo a mostrar como na fala da gente tem segmentos que são verdadeiros versos de 7 sílabas. Então, a nossa fala é muito permeada pelo ritmo do verso de 7 sílabas. Isso é um dado interessante, que é um verso muito oral, que é um verso que tem uma adesão muito forte do nosso ouvido, tá certo? Aí depois, dentro disso, tem muitas coisas. Por exemplo, os chamados ciclos. No Brasil, nós tivemos autores que falam em dezenas de ciclos da literatura de cordel. Eu não gosto da palavra ciclo, porque eu acho que a palavra ciclo dá a ideia de uma coisa que vem e se acaba, né? Eu acho que são caminhos temáticos que vão e vêm. Por exemplo, você tem o ciclo do cangaço, mas hoje nós não temos cangaço, né? Nós temos um ciclo religioso na figura do Padre Cícero, do Canindé, no Juazeiro do Ceará, no Juazeiro e no Canindé, no Ceará. Nós temos o ciclo dos animais, dos bois. Então, há uma diversidade de caminhos que vocês não imaginam a riqueza disso, né? Bom, vocês, se quiserem perguntar mais ao longo da minha fala, pedir para eu esclarecer mais alguma coisa, se eu souber, fiquem à vontade. Antes da gente partir para outra pergunta, né? O senhor falou algo muito interessante, que são os aspectos literários que a gente encontra no cordel, né? Personagem, a própria narrativa. E eu acho muito interessante essa questão assim do desenvolvimento do herói, né? Da jornada dele no cordel. Porque muitas vezes acontece um problema que ele está narrando, né? Algo que ele precisa resolver, ou algum fato que aconteceu na vida dele. E isso também caracterizaria, né? Seria uma das características que torna o cordel um gênero literário. Aí onde entra... se você pega, por exemplo, estou com vários folhetos aqui na mão. Se você pega O Cachorro dos Mortos, do Leandro Gomes de Barros, tem todo o enredo
de investigação. Parece um conto policial. Olha que coisa. Se você pega Juvenal e o Dragão, uma das histórias mais lindas do Leandro, tem todo um caráter fantástico, né? Ele é guiado por animais, que esses animais são seres mágicos, que parece que o guia até encontrar a mulher da sua vida, livrá-la de um grande mal, etc. Mas você tem outros tipos de folhetos que não seguem nada disso, que são brincalhões. Você tem muitos folhetos que são verdadeiras piadas. Você tem folhetos sobre animais que são elucidam características dos animais. Então, há uma diversidade de obras, de folhetos, que dificulta muita gente de dizer a característica central é essa. Talvez a característica principal seja a forma, do ponto de vista do uso do verso e da predominância do verso de 7 sílabas. Mas nós temos folhetos que têm verso de 5 sílabas e verso de 7 sílabas e décimas. Então, digamos assim, um gênero multifacetado, que tem muitas faces, que tem muitas nuances. Tá certo? E aí, professor, como levar esse gênero para a sala de aula, né? Qual a melhor maneira de trabalhar isso para mostrar a relação com a literatura e qual a maior dificuldade ao tentar fazer isso? Então, eu venho fazendo isso há exatamente 30 anos. Quando eu comecei a dar aula em 1980, vocês ainda não tinham nascido, eu levei para uma sala de aula, 7ª série, hoje que seria o 8º ano, um folheto, fragmento de um folheto chamado As Proezas de João Grilo. E como eu tinha tido uma infância e uma adolescência muito próxima dessa tradição oral, eu não lia folhetos, eu ouvia, né? A gente não tinha dinheiro nem para comprar folheto, mas eu ouvia, né? Então, tinha muita proximidade dessa tradição oral. E consegui uma antologia que tinha esse folheto, eu conhecia, levei um episódio, o primeiro episódio das Proezas de João Grilo para a sala de aula. A partir daí, eu fui percebendo como isso tinha uma boa recepção. E eu não estava no Ceará, eu estava em Minas Gerais, né? Depois eu fui morar em São Paulo, fiz a mesma coisa. Depois voltei para o Ceará, fui fazendo a mesma coisa. Depois me instalei definitivamente aqui na Paraíba, em Campina Grande. Durante todos esses anos, a gente vai percebendo que, se a gente levar o folheto para a sala de aula como literatura, ele é bem aceito. O que significa levar como literatura? Não levar naquele sentido de ser utilizado quase como uma cartilha para, por exemplo, ensinar gramática, para ensinar ecologia, para ensinar regras, sei lá, de como se prevenir contra a diabetes, etc. e tal. Infelizmente, esse viés pragmático, as pessoas acham que estão levando o cordel, mas estão empobrecendo a experiência. Quer dizer, ele só vai porque ele tem uma função pragmática. Ele não vai porque ele tem um valor estético, artístico. Isto é, também porque ele revela uma experiência humana significativa, bem-humorada, brincante. Bom, qual é a primeira dificuldade? Eu acho que a primeira dificuldade é que as pessoas não leem, ou quase não leem, literatura de cordel. Vamos dar um exemplo. A universidade de vocês, podem me responder, tem uma disciplina de cultura popular, ou de literatura popular, ou de literatura de cordel? Não tem. Não tem. A nossa tem, mas é optativa. E tivemos colegas que foram terminantemente contra a disciplina. Significa que a academia ainda é muito preconceituosa com a produção literária que tem uma origem mais popular. Tem uma origem, porque hoje está se modificando. Os cordelistas contemporâneos não são mais os mesmos de 60 anos atrás. Inclusive, hoje é um grupo de cordelistas com formação universitária, professores. Não tenho nada contra, mas não é mais o homem do campo, como era predominantemente no início do século, nos primeiros 50 anos do século XX. Hoje é uma diferença muito grande. Então, essa é a primeira
primeiro problema de formação leitora. Né? Os professores não têm essa formação leitora. Eu diria que 90% ou mais de 95% dos cursos de letras do Brasil e do Nordeste não estudam essa literatura. Vocês podem ter ido atrás por vontade pessoal, mas não por incentivo acadêmico. Até o contrário. Né? Eu ouvi de professores universitários dizer que a literatura de cordel não tinha literariedade. Está entendendo? Bom, a recepção dos alunos. Os alunos têm uma recepção da literatura em geral quando ela está muito próxima do seu horizonte de expectativas. Isso é a mesma regra para qualquer literatura. Né? O cordel favorece, eu orientei algumas dissertações de mestrado, em que meus alunos, meus orientandos, vão para a sala de aula levar folheto de cordel. Eu lembro de um orientando que trabalhou com a obra de um poeta do Rio Grande do Norte chamado Antônio Francisco. Ele botou os meninos para cantar, botou os meninos para encenar, e os meninos se envolveram, fizeram um grande sarau no final do semestre, né, cantando, pegaram folheto de cordel, fizeram adaptação musical, né, chamaram o autor, que morava longe, mais de 4 horas de viagem, o autor veio conversar com eles, brincar, discutir. Então, de fato, a dificuldade, a primeira dificuldade é conhecer, é ter uma experiência leitora. Se não se tem, o que eu ofereço? Se eu não conheço, se eu não tenho uma boa biblioteca de literatura de cordel, eu acho que essa é a grande dificuldade. A gente não tem um acervo, a gente não tem um repertório de leitura. Porque, tendo isso, é a mesma dificuldade de qualquer problema de levar literatura na escola. Agora, o cordel tem uma facilidade. Ele pode ser lido e deve ser lido em sala de aula. E em voz alta. Lido em sala de aula, em voz alta, ele bem lido, ele tem, a meu ver, grandes chances de ter a adesão dos nossos alunos, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. A gente, falando assim do contexto de sala de aula, a gente sabe que o cordel tem forte ligação com a literatura, né? Com a disciplina literatura. Mas o senhor considera que tem também uma ligação com outras disciplinas que pode ser estabelecido esse elo? Eu creio que sim. Observe, na realidade eu não diria que ele tem relação com a literatura, eu diria que ele é literatura. Eu até sou contra criar a disciplina literatura de cordel. Não, eu dou literatura de cordel dentro de literatura brasileira. Literatura de cordel é literatura brasileira. É um ramo, uma grande expressão da literatura brasileira. Como toda literatura, ela dialoga com... A literatura dialoga com tudo. A literatura dialoga com todos os saberes. Né? Você pode ter um folheto falando da seca, do Patativa da Saré, do Leandro Gomes de Barros, que escreveu sobre isso, a seca no Ceará, do João Martins de Ataíde, lembrando que os poetas populares trataram da seca antes dos nossos poetas da década de 30. Antes da Raquel de Queiroz, antes do Graciliano Ramos, nós já temos folhetos tratando dessa questão. Ora, quando o folheto trata da seca, estabelece um diálogo claro com a geografia. Quando o folheto trata dos milagres do Padre Cícero, tem uma ligação aí direta com a religião, com a história, né? Com a história do Brasil, com fenômenos que está se vivendo, etc. Só que ele trata isso, ele não é um documento histórico no sentido de mostrar com exatidão o que aconteceu ou não aconteceu. É um ponto de vista. Muitas vezes permeado por fantasias, muitas vezes permeado por preconceitos, muitas vezes permeado... Aliás, o preconceito permeia fortemente a literatura de cordel. Por exemplo, o preconceito de cor é muito forte na literatura de cordel. Então, dialoga com a filosofia, sim, tem folhetos que são interrogativos. Se você pensar, por exemplo, 2 folhetos como Viagem ao Céu e Viagem a São Saruê,
estabelece um diálogo extraordinário com a temática da utopia, que é um tema tanto histórico quanto filosófico. Então, a gente tem, digamos assim, do ponto de vista temático, dependendo do folheto, ele pode dialogar com diferentes saberes. Agora, dialogar, ele não é propriamente uma cartilha para ser utilizado na aula de antropologia ou de filosofia. Embora os professores façam isso, possam fazer. Agora, eu, como professor de literatura, não levo nessa perspectiva. Eu levo sempre numa perspectiva de ser discutido, de encontrar pontos de ligação com a subjetividade dos leitores. Isso me interessa bastante. Não sei se lhe respondi, se tem mais alguma coisa assim, dentro desse viés aí. Respondeu sim, professor. Nesse sentido, professor, dessa relação cultural, a gente sabe que a literatura de cordel é rica nessa questão cultural. Qual a importância desse contato para construir essa visão de cultura nos alunos? Então, existe na nossa tradição escolar secularmente uma constante apagamento de tudo que é tradição popular e oral. Por exemplo, eu sabia versos de cor quando cheguei na escola, mas durante todo o meu período escolar nunca nem foi falado isso. Isso não morreu dentro de mim por causa da minha família, por causa de interesse pessoal. Quando eu morava em Fortaleza, eu ia para a Praça do Ferreira escutar embolador de coco. Aliás, eu gostava mais de embolada de coco do que propriamente da viola. Né? Gosto dos dois, mas menino, eu adorava as emboladas. Então, veja bem, a escola não cultiva as tradições orais, literárias em geral, não só a literatura de cordel. E quando faz, é no mês de agosto, chamando tudo de folclore. Isso é uma loucura. A literatura está viva. Ela não é folclore. Ela não é uma coisa morta. Ela é uma coisa viva, é uma experiência humana viva, que precisa ser levada. Eu organizei um livrinho chamado Pássaros e Bichos na Voz de Poetas Populares, em que eu faço uma seleção só de cestilhas que falam de bichos, de animais, para as pessoas levarem para as crianças de 5, 6, 7, 8 anos. Né? E se souber de cor, leva mais. E pede os avós para contarem histórias em versos. E valoriza isso, porque isso é arte, isso é literatura. Traz as adivinhas, porque as adivinhas são quase todas em verso. Se você transcrever uma adivinha com atenção, praticamente todas elas são expressões orais de poesia. Então, digamos assim, há toda uma experiência humana, cultural, por exemplo, essa questão dos animais, conhecimento dos animais. Né? Tem uma cestilha que diz assim: ao aproximar-se a noite, quando o dia vai embora, lá no fundo do quintal, a galinha se acocora, fazendo casa das asas para pinto não dormir fora. Essa experiência o menino da cidade não tem, de observar a natureza, de observar o comportamento do animal. Né? Como é que a galinha faz para que os seus animais, seus filhotes, venham para o aconchego das suas asas? Existe uma experiência de mundo que está nas tradições orais, no meio das pessoas mais simples, mais pobres, que parece que isso não tem valor. Entende? Então, é preciso ir ouvir essas tradições e trazer para a sala de aula, não como algo exótico, mas como uma experiência humana significativa. Quer dizer, é como se só fosse uma experiência humana significativa a experiência hoje do mundo da cidade. Né? Qual é a poesia que você encontra no shopping center? Zé Paulo Paes fez um poema belíssimo chamado Ode ao Shopping Center, evidentemente do ponto de vista crítico. Né? O que é um shopping center? Não estou pedindo para ninguém não ir nem nada, estou só olhando. É um espaço de compra e venda. Né? É um lugar que te oferece uma felicidade se você tiver dinheiro para comprar.
né? Se você não se apresentar bem, você é convidado, às vezes, até a se retirar. Mas lá é o espaço que se cultiva. Outros espaços mais simples a gente não cultiva. Então, a escola, nós estamos muito distante de experiências humanas riquíssimas que podem ser expressas no coco de embolada, né? Lá nos quilombos, nas antigas cantigas dos quilombos, nos contadores de histórias mais humildes. A gente precisa ouvir, né? Essas experiências humanas estão negadas. Ouvir jovens de classe média que estão fazendo faculdade, às vezes não conhece nada nem da empregada que frequenta a sua casa. E às vezes ela tem uma experiência estética, humana, belíssima, mas a gente não olha, a gente não ouve. Quando eu dou literatura popular, eu peço para os meus alunos um trabalho bem simples. Você procura avô, avó, tio, amigo, vai lá para a cidadezinha pequena, para a roça, e pede esse povo para contar a história para você. Ele vai ficar meio envergonhado se souber que você é universitário, mas depois ele se solta. Aparecem coisas belíssimas. E os alunos dizem, professor, não imagina, isso é literatura? Eu disse, isso é literatura. Tem a mesma função que tem um romance para você, e às vezes até mais. Uma aluna minha estava dizendo outro dia, professor, eu tenho um tio que só chega lá em casa fazendo verso. No começo eu achava meio estranho, agora eu estou achando tão bom. Ela começou a descobrir o valor que tem um homem simples, um homem que chega em casa só fazendo verso. Olha que beleza. Então, isso não chega à universidade, porque chega à universidade muito, um saber já muito delimitado, já canonicamente estabelecido. E eu não tenho nada contra o cânone. Eu só acho que a gente não pode ficar só num modelo de cânone. É preciso ouvir experiências humanas as mais significativas que estão por aí. E isso é cultura. Isso é cultura. Nosso Mário de Andrade tinha essa visão. Veio até aqui a Paraíba para gravar coco. As pessoas dançando coco. Né? Foi para a Amazônia gravar expressões culturais as mais diversas. Teatro, danças dramáticas, versos. Escreveu sobre literatura de cordel. E nós? E a nossa universidade? Tem uma dívida forte com essa tradição. O senhor me corrija se eu estiver errada, mas eu observo que até mesmo a crítica literária ela não olha para essas manifestações culturais. Está mais preocupada, como o senhor falou, né, com as obras canonizadas. E tanto a universidade como a crítica em geral, eu acho que ainda pecam nesse sentido. Tem duas coisas no nosso curso de letras, né, que está melhorando. É que ele tem um formato de bacharelado. Os professores eu tive professores de literatura que tinham claro que estavam formando críticos literários e não professores. Isso é um equívoco. Acho que nós temos que ter uma visão de crítica literária, sim. Temos que ter uma boa formação teórica. Temos. Mas isso não vai contra uma tradição riquíssima da oralidade, que com o nascimento da imprensa começou a ficar de lado. Por exemplo, leitura silenciosa. Leitura silenciosa de poesia em sala de aula não tem sentido. A poesia é a voz. A leitura silenciosa vem com a escrita. Diz o Sertor, tem 300 anos. E se estabelece como uma verdade. Ora, eu dou aula, meus alunos têm que ler o poema 2, 3, 4, 5 vezes em voz alta. E a gente vai experimentando possibilidades de dizer uma palavra. Né? Tem um verso do Drummond, tem um poema do Drummond que eu fico repetindo. Dizer, vamos, não chores. Repita esse verso. Vamos, não chores. Vamos, não chores. Você vai buscando tonalidades, inflexões. A poesia, desde sua origem, durante milhares de anos, foi voz e continua a ser voz. Há um grande pesquisador
chamado Pousuntó, né? Que escreve um livro sobre a poesia oral, extraordinário, Introdução à Poesia Oral, e que defende isso. E essa voz tem uma dimensão performática, tanto do corpo como também da performance da voz. A voz é a expressão do corpo. Ela não pode ser assim esquecida. Ele diz que mesmo quando a gente lê em silêncio, tem uma dimensão ainda de performance. Você quer ver isso forte? Preste atenção nas crianças. A gente começa a ler uma coisa para a criança, ela começa a se balançar todinha, e ela mexe, ela dança, e imediatamente ela quer representar. Essa vontade de interpretar, no sentido de vivenciar fisicamente, não a interpretação da crítica, essa vontade de vivenciar, a escola vai podando. Você chega no 3º ano do ensino médio, no curso de letras, primeiro período de letras, eu boto o pessoal para ler poesia, só ler poesia. Fica todo mundo assim, assustado, né? Amarrado. Ou seja, a poesia parece que é só palavra no papel. Sem a voz, ela perdeu muito do seu alcance, da sua dimensão. Eu não sei se eu fugi da pergunta, se quiser retomar a pergunta para eu me reordenar aqui. Não, o senhor respondeu de forma excelente. Dando continuidade, né? O senhor pontuou no início da nossa conversa que a literatura de cordel tem como base a oralidade, né? Isso acarreta o ritmo, a versificação. Ao seu ver, como é que o estudo do cordel, a utilização do cordel, pode auxiliar nas aulas de língua portuguesa? E eu não falo aqui no sentido do texto ser usado como pretexto, mas assim, como é que a união, né, entre língua portuguesa e cordel pode ser benéfica para o ensino de língua e para a atuação do professor? Eu acho que o ato de ler em si é o valor. Entende? Se você lê bastante folheto em sala de aula, isso em si é um valor. Lê, discute, conversa, faz relações com outras histórias, faz relações com a vida. Como deve ser o trabalho com a literatura? Quando você lê um romance, por que você gosta? Você gosta porque às vezes tem um personagem que te inquieta, né? Que te inquieta porque você se projeta nele, ou te inquieta porque ele tem atitudes que você não gosta e te inquieta do mesmo jeito. Então, te inquieta porque abre experiências humanas que você nunca viveu, que você imagina, que você passa a sonhar a partir delas. Ora, o ensino da língua ainda é fortemente formal, empobrecedor. Eu tenho um filho de 8 anos, eu fico vendo o livro didático dele, o menino outro dia estava estudando o que era dígrafo e encontro consonantal. Eu digo, o que um conceito como esse, que interesse tem para uma criança? Nenhum. Digo agora de peito lavado. Eu quero ver qualquer linguista que venha me dizer que uma criança de 8 anos precisa compreender o que é um encontro consonantal e a diferença do encontro consonantal com um dígrafo. Agora, era muito mais rico que essa criança lesse mais, em voz alta, discutisse com os colegas. Ele aprendesse a língua, que ele já sabe falar. Ele já sabe a língua. Ele pode não saber uma metalinguagem da língua, mas o ensino da língua é muito metalinguagem da língua. E, sobretudo, na primeira fase do ensino fundamental, ainda é assim. Os poemas ainda aparecem para saber fazer exercício de usar com P, B. Isso agora, livro didático desse ano, você pega, você encontra essas coisas. Então, veja bem, eu acho que ela é a literatura, não só o cordel, toda a literatura é uma expressão da língua e uma expressão mais cultivada, mais trabalhada. No âmbito da poesia, a dimensão da música da língua. Na poesia, nós encontramos
essa dimensão encantadora da melodia da língua. Isso é uma coisa fundamental para a nossa alma, para a nossa vida. Aí está o valor. Está entendendo? Que é diferente, às vezes. E sim, aí você pode trabalhar isso repetindo, encenando, brincando. Que é diferente, por exemplo, eu fui olhar vários livros. Hoje tem uma disciplina na minha universidade, que eu não sei o título exato, mas é sobre oralidade, né? Gêneros orais, parece que é assim, né? Não tem os gêneros orais na literatura, não tem? Aí eu fiquei animado, fui comprar uns 2 livros para eu ler. É um negócio extremamente técnico. O que é um seminário, o que é uma palestra, o que é não sei o quê, não é assim? Definição de... Cai em todo... Eu digo, sim, está certo, são gêneros orais. Agora, a literatura não pode ser experimentada de uma perspectiva classificatória o tempo todo. Ela precisa ser experimentada como uma experiência humana. Mas, se vocês discordarem, pode falar. Eu concordo totalmente com o que o senhor disse. Essa forma classificatória acaba distanciando o aluno do que é mesmo a literatura, né? E aí, nesse panorama, o senhor acredita que, mesmo dessa forma, o cordel ganhou mais espaço na escola ou não? Você acha que na sala de aula, como tem sido na sua visão isso? Eu tenho acompanhado algumas pessoas que trabalham. Primeiro, eu acho que, nessa entrada de século, a literatura de cordel ganhou uma força muito grande. Mas eu acho que ainda está muito distante, digamos assim, da escola. Mas, por exemplo, no âmbito público, nós tínhamos o PNBE até, se não me engano, 2016. O PNBE comprava livros de literatura de cordel, não folhetos, né? Já em forma de livro, o que é um problema também, porque o folheto é barato. Quando o folheto se transforma em livro, ele fica mais caro. Então, o distanciamento do povo se estabelece. Mas, mesmo assim, o PNBE comprou dezenas de folhetos de cordel para as escolas. Acabou o PNBE, praticamente isso parou. As escolas particulares, algumas trabalham com literatura de cordel. Mas como é que trabalham? Aí está o problema. Trabalha querendo que o menino aprenda o que é uma cestilha, o que é uma cetilha, o que é um verso de 7 sílabas. Ou seja, trabalha a forma. Trabalhar a forma não forma leitor. Imagina, todos nós gostamos de música. Eu gosto muito de dar esse exemplo. Eu adoro música, mas eu sei o que é um dó menor, um ré sustenido. Eu não sei nada de técnica musical, mas isso não me impede de cantar, de me alegrar com a letra de uma música, de me embalar com uma melodia. Então, essa coisa da escola de querer sempre ensinar um saber sobre as coisas, para a arte isso é um empobrecimento. Porque para a arte o fundamental não é ensinar um saber sobre as coisas, no âmbito da formação, do leitor. Não estou falando do aluno de letras que vai fazer um curso técnico, né? Para a arte é fundamental que eu tenha uma experiência significativa com o texto. Quando eu transformo a arte, pronto, uma coisa pior, botar os meninos para escrever. Bota os meninos para fazer verso, como se fizesse verso fosse assim, como se faz uma propaganda, como se faz um texto sobre qualquer coisa. Não é assim. Aí, depois da gente, nenhum grande escritor, nenhum poeta se forma sem ter sido antes um grande leitor. Na arte não tem saída para isso. Ele pode até escrever, mas não vai ser muita coisa boa. Quem escreve tem uma base de formação leitora. Então, leva a literatura ao máximo dos seus alunos. E no meio deles vão surgir alunos que querem escrever. Estimula esses. Outros que vão querer só ler. Estimula esses. Outros que têm uma vocação teórica, que vão, a partir de leituras e leituras, vão formular alguma coisa. Mas isso é mais na frente. Entende? Eu acho que é um pouco por aí que
que a coisa devia ir. Isso que o senhor falou, né, às vezes os professores colocam os alunos para escrever versos como se fosse uma coisa super simples, né? Quando é uma atividade, quando é um trabalho intelectual complexo. E a gente já teve a experiência em uma das disciplinas de metodologia de língua portuguesa, de analisar livros didáticos, e tinha um livro didático que estava tratando sobre poesia em geral, né? Aí trazia a literatura de cordel, e uma das atividades era para o aluno escrever um poema. Então, assim, é como se fosse uma fórmula, né? Uma receita de bolo. E é terrível isso. Significa que o próprio autor do livro didático não tem uma experiência boa de leitura. Não tem. Se ele tivesse, ele não cairia numa esparrela dessa, né? Pois é. A gente queria falar agora um pouco sobre um componente muito importante da literatura de cordel, que são as xilogravuras. E nós gostaríamos que o senhor falasse um pouco sobre elas, se elas sempre estiveram presentes nos cordéis, como foi essa junção da literatura de cordel com as xilogravuras. Então, a xilogravura é muito mais antiga do que o cordel. Se vocês forem lá na Fundação Casa de Rui Barbosa, começaram a baixar os folhetos que estão lá, um lugar espetacular, onde tem muito folheto, Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, antes que esse governo acabe com ela, porque está querendo acabar com tudo. Você vai ver que os folhetos publicados, por exemplo, nas 2 primeiras décadas do século XX, praticamente não tem xilogravura. Muitas vezes aparecia aquelas capas de filme americano, qualquer coisa assim. A xilogravura vem para o cordel muito por uma necessidade. Você não tem dinheiro para mandar fazer uma capa na offset, que era muito caro, então o sujeito pega a árvorezinha que ele conhece e faz a xilogravura, que é um modelo simples, parece um carimbo, o modo de fazer. E muitos se tornaram grandes artistas da xilogravura. Então, a xilogravura entra como um componente para auxiliar na feitura desse folheto, muitas vezes em casa. Eu conheci poetas que tinham maquininha de fazer o folheto em casa, uma impressorazinha pequenininha, né? Eu conheci vários xilogravuristas, temos grandes hoje ainda no Brasil, que não fazem só xilogravura para capa de folheto, se for fazer, morre de fome, faz gravuras para vender, né? Você tem o J. Borges aí em Pernambuco, o Dylan, J. Borges vivo, com a obra extraordinária, que as pessoas precisam conhecer, tanto como cordelista, tanto quanto como xilogravurista. Então, veja bem, a xilogravura vem assim como uma colaboração muito bonita, muito rica, mas ela tem uma história muito mais antiga e nem sempre ela esteve próxima do folheto. Então, não é bom dizer que esse casamento é um casamento recente, a gente pode até dizer. Culturalmente, um casamento de 50, 100, 60 anos é muito recente, né? Mas é uma coisa boa, que hoje está mudando de novo, né? Hoje, o instrumento é o computador. Tem gente que bola as capas no computador, muita gente. O cordelista tem a filha, tem um filho, tem um genro, que sabe mexer, que faz o folheto em casa. São muitos cordelistas hoje fazem, compram uma boa impressora, né? Se ele tiver condição, e já faz o seu folhetinho em casa, que fica mais barato, bola uma capa mais colorida, etc. Nós temos uma diversidade de cordelaria, que eu conheço alguns, que faz tudo em casa. Professor, eu não saio de casa. Compro tudo, compro um papelzinho mais duro para capa. Eu mesmo grampeio, compro um grampeador daqueles mais largos, do pescoço grande, que eu digo, e faz tudo em casa. Mas a xilo tem um papel importante, exatamente porque ela contribui para que barateie também o folheto num certo momento, porque você não precisa lançar a mão do offset. Está entendendo? E isso fez com que muita gente também se descobrisse como artista. Eu me lembro do Antônio Lucena, aqui da Paraíba, falecido, que ele disse, não, eu fiz minha primeira história, e aí eu fui no mato, cortei o pau,
aí dizia como era o nome do pau, fiz as tirinhas, serrei, e eu mesmo preparei tudo e eu mesmo comecei a fazer assim. Ele dizia assim, eu desenhava numa folhinha, depois eu desenhava o contrário na madeira, porque quando você vai, é como se fosse um carimbo, né? E ele mesmo fazia. Olha que depoimento lindo, Antônio Lucena. Entende? Hoje já tem, você já compra às vezes as madeiras, já tudo arrumadinha, você já compra kits, né, para você. E tem gente que faz isso, ensina os meninos a fazer com isopor. Pessoas que vão para a escola ensinar o pessoal a fazer xilogravura, usa isopor, para ele recortar no isopor, fazer, pregar e tal. Quer dizer, é uma atividade muito ligada às artes plásticas, né? Técnicas de artes plásticas também que lançam mão da xilogravura. Eu acho que é bonito, que é rico, mas é uma coisa que teve um momento forte, alto, mas que se a gente olhar a maioria dos folhetos de hoje, a maioria é sempre difícil de dizer, mas muitos folhetos de hoje não são mais feitos com xilogravura. E tem pessoas que dizem, não, eu faço xilogravura, mas é no computador. Porque o computador te dá elementos para você fazer como se fosse uma xilogravura, não dá? Então, eu conheço alguns que dizem, não, professor, não uso mais madeira nem nada, não, eu faço tudo aqui. Mas tem os Tá moderno tradicionais, agora. que tem a madeirinha, que vende a peça para a gente, etc. E aí, professor, se o senhor tiver algumas indicações para fazer para a gente de cordelistas, de cordel, principalmente para quem ainda não é familiarizado com essa literatura. Eu sugiro sempre, primeira coisa, assim, para o aluno de letras, primeiro momento, ler os clássicos. O clássico dos clássicos, Leandro Gomes de Barros. Esse foi quem formatou o nosso modelo de folheto e foi quem escreveu uma obra que tem uma quantidade de grandes folhetos que é uma coisa impressionante. Então, leia Leandro Gomes de Barros. Eu já falei de alguns deles. Por exemplo, O Cachorro dos Mortos, A Donzela Teodora, O Dinheiro, O Cavalo que Defecava Dinheiro, Juvenal e o Dragão, e por aí vai. Leia esse autor, que ele é a base para tudo. Eu acho que tudo que vem, assim, os grandes obras. E depois os clássicos, A Chegada de Lampião no Inferno, do Pacheco. Esse eu ouvi, esse folheto de um velho, cego de um olho, que recitava integralmente. Olha que coisa linda. Tá certo? Um autor contemporâneo, Antônio Francisco, lá de Mossoró. Estou na mão aqui um folheto dele chamado A Arca de Noé. Ele faz uma recriação da Arca de Noé, que é uma coisa impressionante. Você tem hoje, se vocês procurarem, inúmeras academias de poetas populares de literatura de cordel. Aqui na Paraíba tem, no Ceará tem, em Pernambuco tem, no Rio de Janeiro tem. Então, assim, citar autores, tem muita gente para a gente poder... Aqui na Paraíba tem o que faleceu, Manuel Monteiro. Manuel Monteiro tem uma obra extraordinária, escreveu um folheto chamado assim, Quer escrever um cordel? Aprenda a fazer fazendo. E aí ele vai dando as dicas. Né? Marcelo Soares, 7 dias de forró no Reino das Bicharadas, A Dança das 12 Princesas, do Manuel Monteiro, que retoma um conto dos irmãos Grimm. Aliás, esse é um viés, eu separei algumas coisas aqui, não dá tempo, só para vocês terem uma ideia desse viés da adaptação, nós temos Os Três Mosqueteiros, adaptados por cordel por Clebson Viana. Menino de Engenho, do Janduí Dantas, um poeta daqui da Paraíba, uma adaptação extraordinária do romance dos Zelins do Rio, Menino de Engenho. O Tronco do Ipê, do Zé de Alencar, adaptado para a literatura de cordel, o recontado, né? Eles usam vários termos, por Arievaldo Viana. A Cinderela, tem inúmeras edições da Cinderela em literatura de cordel. Gabriela, Cravo e Canela, uma adaptação da Gabriela, feita pelo Manuel de Almeida Filho. Robson Crusoe, né? Otelo e Desdêmona, né? Uma adaptação. Estou só passando assim para esse diálogo. Aí você diz, professor, mas
Ler a adaptação só? Não. Eu conheço vários exemplos que a gente lê a adaptação e lê a obra e compara. Não acreditando que um é menor do que a outra. É diferente. São perspectivas diferentes. A Megera Domada, do Shakespeare... Aliás, o Shakespeare eu acho que é o que é mais adaptado. Esse viés a escola podia fazer mais. A gente tem, no nosso programa de pós-graduação, algumas dissertações de experimentos realizados em sala de aula com a leitura do folheto de cordel e com a obra que foi adaptada. Esse é um caminho. Tá certo? E por aí vai. Tem muita coisa, assim, que a gente pode... Dê uma olhada na Fundação Casa de Rui Barbosa. Aí no Recife também tem esqueci o nome, tem uma entidade pública que tem também um bom acervo de literatura de cordel. Esqueci o nome. Aqui, a UEPB tem uma folheteria chamada Átila Almeida, que tem um acervo extraordinário. Então, basicamente é isso. Assim, procura o Leandro, procura a partir do Leandro você vai encontrar uma diversidade extraordinária. E você tem, por exemplo, quem não conhece, a primeira grande antologia da literatura de cordel, né, que chama-se Literatura Popular em Verso, organizado pelo Manuel Cavalcante Proença, na década de 60. Na década de 60, esse cara fez esse trabalho que ele retomou. Alguns clássicos, estava olhando aqui, Romance do Pavão Misterioso, fundamental. Um romance que virou peça de teatro, que virou filme, que tem inúmeras xilogravuras, né? A Intriga do Cachorro com o Gato, Casamento e Divórcio da Lagartixa, e por aí, histórias bem curiosas, a Praga dos Gafanhotos, não sei aonde, porque o cordel tem essa diversidade. As histórias do Padre Cícero, as histórias de Canudos, Lampião, que nós temos de coisa de Lampião, que nós temos de histórias de amor. Tem uma história de amor lindíssima, que se vocês não conhecem, vocês vão procurar, chama-se Coco Verde e Melancia. Uma história de amor nos moldes, são uma das coisas mais lindas do mundo. Acho que tá bom, não tá? O que mais? Acho que tá bom. E veja que coisa interessante, né? O professor, ele trabalhar uma obra e trazer o cordel, trazer a adaptação do cordel, fazer essa comparação. Eu acho que deixa o trabalho muito mais rico, né? O trabalho com a obra. Com certeza. Agora, não fazer isso preconceituosamente, para dizer que um é maior do que a outra. É diferente. Saiu uma obra muito interessante, se vocês acham na internet, que chama-se Poetas do Repente, que não é propriamente literatura de cordel, mas tem esse diálogo. Poetas do Repente. Isso aqui é uma edição bonita, sabe, assim, que fala de um trecho daqui da Paraíba e de Pernambuco, onde é o seio de grandes literaturas de cordel. Tem belos depoimentos do Braulio Tavares, de escritores de diversos estados aqui, entre Paraíba e Pernambuco. Esse é um material, se você baixa da internet, tem as cantorias, os cantadores conversando, discutindo, que é também muito rico. Eu acho que nós podemos finalizar agora, né, Laís? Professor, muito obrigada, viu? A gente vê aí, né, informações muito, muito boas, muito ricas que o senhor trouxe. Agora, falando de intertextualidade, o quanto é importante abordar isso na sala de aula, né? E a gente queria agradecer mais uma vez a sua presença. Acho que foi excelente a nossa conversa. Agradecer a sua participação. Forte língua, racha o corpo.